A verdade, eu tava vendo aqui todos os jogos que o Corinthians perdeu, se for fazer esses números também, é uma coisa impressionante, né? Então, craque, pela De primeira 24 vez... pontos, eu acho que só ganhou, tipo, sei, 3. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu 5 vezes em casa numa mesma edição. Isso é absurdo, pode perder né? mais vezes, exatamente. Pode perder mais. Então o Corinthians, de alguns anos pra cá, tem de fato brigado pra não cair. E se não fosse a Neoquímica Arena todo jogo com 40 mil, já teria caído. E o torcedor, né? E o torcedor, exatamente, marcando presença, incentivando, como é e como sempre será, jogando em Itaquera. Mas ó, o que parecia de fato um reinício no trabalho do Dorival, com aquelas 3 vitórias seguidas contra Vitória, Atlético Mineiro e Grêmio, parece que esse papo acabou, porque são 2 derrotas que estavam fora do script do Corinthians, contra um Red Bull Bragantino que não vencia ninguém, apesar de ter engatado uma vitória contra o São Paulo depois, e contra o Ceará dentro de casa, o Ceará esse que nunca tinha vencido o Corinthians em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas só que tem uma coisa, né, Luiz Fabiano? Impressionante como os jogadores não se dedicaram, né? Como eles não que eles entregaram o jogo, mas barriga cheia. Não estavam nem aí. O Memphis, uma vergonha. E o Roberto, Garro que tomou um 3º amarelo, sem necessidade. O goleiro que tomou um baita do frango, né? Que falta de vontade. Só o Gustavo Henrique pra mim. Do restante, esquece. O grande problema desse elenco, pra mim, craque, é justamente isso aí. Parece que quando ele se estabiliza numa situação, ele fica de barriga cheia e não tenta dar esse segundo passo. O Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians também não vai conseguir ir para a Libertadores. Então me parece o elenco levar o Campeonato Brasileiro com a barriga para chegar bem, chegar inteiro na Copa do Brasil, que na visão desses atletas é o que de fato importa, né? Mas ainda assim foi feio. O Corinthians perder pro Ceará. O Corinthians poderia estar em 8º. Quais são os jogos do Corinthians? Caiu para 13º com esse resultado negativo. O Corinthians volta a campo dia 20 de novembro, quando recebe o São Paulo. Clássico São Paulo. na Neoquímica Arena. Imagina, perde o jogo. Exato, seriam 3 derrotas seguidas. Depois Cruzeiro fora. Cruzeiro fora. Depois Botafogo em casa. Botafogo em casa. Fortaleza fora. Aí, ó. Juventude em casa e aí encerra o Brasileiro antes dos 2 jogos da Copa do Brasil. Olha só, hein? Os jogos fáceis foram esses 2 últimos aí. Que não ganhou nenhum ponto. Perdeu, exatamente. É bem verdade também que venceu o Atlético, que era um jogo difícil, venceu o Grêmio, Vitória, mas ainda assim a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro tá longe de ser a que mais satisfaz o E vamos lá, torcedor. e quais são as novidades do Corinthians em relação a tudo aí, meu querido maravilhoso? Pro jogo contra o São Paulo, sem o Garro, Caraque Neto. Ele tomou aquele 3º cartão amarelo nos minutos finais, no momento que o jogo parecia já estar acabando, já terminado. Ele chuta um jogador do Ceará quando é derrubado, toma o 3º amarelo e não jogará o clássico contra o São Paulo. Inclusive de 10 clássicos contra o São Paulo desde que ele chegou, só jogou o Rodrigo Garro. Mentira. A ausência recorrente em Corinthians e 9 São Paulo. clássicos ele não jogou? Exato, seja por suspensão, lesão ou problemas burocráticos, como foi no começo do ano passado. Meu Deus, hein? Então é recorrente o Garro ficar fora de clássicos. 33 jogos no Brasileiro, né? Não tem um gol. No Brasileiro ele não Cara, marcou como é, nenhuma que vez. como é que a imprensa não enxerga isso? Como é que os comentaristas não enxergam isso? Como é que a comissão técnica não enxerga isso? Como é que os jogadores não enxergam isso? E como é que ele não se enxerga? Talvez falte um pouco de autocrítica pro Garro nesse momento. Ele tem 2 gols, um contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e outro contra o Santos na semifinal do Campeonato Paulista. Belo gol, Acho que é muito nome e pouca bola, sabe? Esse ano ele tá oscilando muito, ele acusa muitas dores, craque. Nos bastidores do Corinthians até hoje ele sente muito incômodo. Mas o que dá pra gente trazer de informação, de bastidor aqui nos donos da bola? O que seria? O seguinte, o Corinthians vai usar esse período, são 2 dias de folga e depois 8 dias de treinamento, para recuperar os atletas que estão no departamento médico. Boas chances de que Hugo Souza e Ranielli voltem a ficar à disposição no clássico contra o São Paulo, peças importantes, então o Corinthians pode ir reforçado, pode contar com novas peças para surpreender o São Paulo de Hernan Crespo na Neoquímica Arena. São Paulo que só venceu o Corinthians em Itaquera uma vez desde a construção do estádio em 2014, craque. Então a ideia é contar com esses 2 importantes retornos, sem dúvida fundamentais a dupla, tanto o Hugo quanto o Ranielli, pro técnico Dorival Júnior. E como é que está o cartão corporativo, Ministério Público? Tudo Tem novidade, aqui, hein? Por favor. Tem novidade. Quinta-feira, craque Neto, Duílio Monteiro Alves será ouvido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Que legal. Uma oitiva com o promotor Cássio Roberto Concerino. Aliás, sabe onde estava Cássio Concerino ontem? Ontem. No setor leste inferior da Neoquímica Arena. Que legal. Torcendo pelo Corinthians. Ele vai interrogar o Duílio Monteiro Alves no dia 13 de novembro. Ele vai ouvir também o Denilson Grilo, carioca, que era segurança do Corinthians, motorista, cujo nome consta em algumas das notas fiscais que foram divulgadas.
e vai ser um passo importante para a investigação. Lembrando que essa investigação dos cartões corporativos segue ordem cronológica. Então ouviram primeiro André Sanches pelo intervalo 2018 a 2020. Foi denunciado, assim como o Roberto Gavioli. Com certeza já pegou as faturas todas do Duílio. Já, exatamente. Então vai esse processo. Se ele de falar, investigação com o mas Duílio. tá aqui. Não, tá aqui. Assim que ele encerrar a investigação com o Duílio, outra entrevista coletiva em que ele vai anunciar os próximos passos. Depois do Duílio vai ser a vez do André Sanches essa situação, craque Neto. Em relação ao estatuto, tô pra marcar lá conselheiros e também os sócios, é isso? Exato. Nesse mês de novembro, os conselheiros votam a reforma do estatuto. E em dezembro será a vez dos associados, inclusive no dia 20 de dezembro. Os associados vão definir isso aí, caso, claro, haja aprovação por unanimidade do conselho. Ainda assim, isso é motivo para muita turbulência no Parque São Jorge. Muita. Tem alguns conselheiros que estão incomodados com a falta com a centralização do Romeu Tuma no processo. Porque o Tuma estava conduzindo tudo de forma único, né? Só você pensar em relação aos cartões corporativos. Quem primeiro fez isso quem pediu? Foi o primeiro presidente do conselho ou foi um procurador? Da reforma do estatuto? Não, dos cartões corporativos. Na realidade, eu nunca senti uma postura contundente do Corinthians. Do Corinthians em relação a isso. De presidente. De core, de nada. Quem tá balançando isso aí é Ministério Público e a torcida. Isso. Se você pede pro Osmar Stabile falar, veja bem. Presidente do conselho, não sei, aquela mesma conversa. Eu que pedi pro impeachment, que não sei o quê. Mas, que conversa, hein, gente? Os caras estão há 30 anos lá, cara. E, craque, eu tava comentando sobre aquela reunião. Hoje no programa dos Donos da Bola da TV eu tava lá, a gente tava falando sobre essa reunião do Core, na qual o Osmar Stabile marcou presença, sobre o hotel do Memphis, enfim, em que alguns desses dados foram divulgados. Inclusive eu tenho acesso à ata aqui da reunião, consta tudo que Por foi favor. dito. Tem uma situação que me chamou muita atenção, craque Neto, em que o escrivão dessa ata relata que o Osmar Stabile afirmou que está encerrando as atividades do futsal do Corinthians. E o futsal do Corinthians é tradicionalíssimo. A gente sabe da história que tem, os grandes jogadores que já por lá atuaram. Inclusive Falcão jogou no futsal do Corinthians. E o Osmar Stabile nessa reunião, segundo consta no documento. Eu não sei não se basquete, futsal e outras coisas mais não saiam do social, meu irmão. E outra coisa, consta algumas partes que alguns conselheiros do Core estavam pressionando o Osmar Stabile a nomear um diretor estatutário de futebol. O que é o diretor estatutário? O diretor estatutário é o cargo composto por alguém da parte política do Corinthians, um conselheiro ou sócio. Mas já não tem o Fabinho Soldado? Fabinho Soldado é executivo de futebol, ele é um profissional contratado. O diretor estatutário, ele é político e não remunerado. Fabinho Soldado hoje ocupa uma função que, caso haja um diretor estatutário, seria subservente. Então o Fabinho teria alguém a se reportar. Hoje ele se reporta diretamente ao presidente, que está sendo e muito pressionado a nomear um conselheiro ou sócio para ser diretor estatutário de futebol. Craque Neto. Tá certo, então, próximo jogo do Corinthians. São Paulo, clássico majestoso, 20 de novembro, 7h30, uma quinta-feira na Neoquímica Arena.